Assim como a história política e da sociedade paraibana, o futebol em nosso estado também foi construído em torno da polarização que existe entre João Pessoa e Campina Grande. Desde o ano de 1940, quando o 13 conquista o seu primeiro título de campeão estadual, e no ano seguinte, quando ele garante o bicampeonato, a cidade de Campina Grande apresenta para a Paraíba toda a sua grife futebolística. Na edição desta semana, o Esporte Paraíba irá relembrar quando, na década de 1960, o futebol de Campina Grande resplandeceu sem igual. Do ano de 1960 até o ano de 1967, todas as finais foram disputadas entre equipes campinenses. Nestes 8 anos, 7 títulos ficaram com o Campinense, enquanto um título foi para o Galo. Após este feito, nunca mais se viu na Paraíba uma década em que as equipes de Campina Grande não fossem campeãs. Para Lima Souto, o principal tempero que fortalece o futebol de Campina Grande é exatamente a rivalidade que existe entre as equipes, o 13 e o Campinense. Segundo ele, este elemento foi o que proporcionou que o futebol crescesse tanto dentro da cidade e mostrasse sua força para toda a Paraíba. Esse crescimento do futebol lá de Campina Grande, ele se dá por conta da grande rivalidade que existe hoje, até hoje, entre 13 e Campinense. É um clássico que a 13 Campinense é considerado, está entre os 10 maiores clássicos do futebol brasileiro. E aí veio realmente toda uma rivalidade. E quando você tem rivalidade, aí o futebol dentro da sociedade ele só cresce. Então, para mim, na minha opinião, realmente foi um grande feito das equipes de Campina Grande. Porque quando um investia X, o 13 investia Y. E aí ia quebrando essa vontade de ser campeão, porque cada um que queria fazer o seu time melhor. Até que realmente o Botafogo acordou, né, de 2003, que foi aquele título do Botafogo no estadual, passou quase 10 anos sem conquistar absolutamente nada, veio aí essa revolução, essa subida de produção. Aí eu chamo a atenção por parte dos dirigentes, né, cartolas que realmente investiram no Botafogo. O Botafogo conseguiu quebrar essa sequência da equipe do 13 de Campinense. Na minha opinião, com muito trabalho, com muito dinamismo, com muita inteligência, porque futebol não se faz só dentro de campo. Futebol tem que ter organização e uma palavra que eu sempre chamo a atenção: planejamento. Para Max Oliveira, o grande marco da boa fase do Campinense é o fato de que dificilmente uma segunda equipe em nosso estado conseguirá repetir o feito e obter um hexacampeonato. Essa força do futebol de Campina no Campeonato Paraibano, ela se deu a partir do momento que as equipes puderam participar, né? Que o Campeonato Paraibano começou sendo disputado só com equipes de João Pessoa. Se não me engano, a partir da década de 40 foi aberto espaço para as equipes de Campina Grande. Aí o 13 já foi conseguindo ser campeão, bicampeão. E aí na década de 60 o Campinense teve esse esquadrão, esse expresso que ficou marcante na sua história. E assim, o que eu me recordo é dos mais antigos falarem, né? Nesse esquadrão do Campinense que até hoje outra equipe não conseguiu repetir esse feito, dificilmente será repetido, porque o Campeonato Paraibano tem essa característica de ser um campeonato difícil de ser conquistado pela força do futebol do sertão, pela força do futebol de Campina Grande, pela força do futebol da capital. Então, foi um feito que ficou na história do futebol paraibano e que dificilmente será repetido. Já Stefano Vanderlei faz uma análise da realidade que teria permitido a construção de uma hegemonia por parte do Campinense neste período. Mas ele busca destacar também o fato de que o Botafogo sempre conseguiu representar a capital como uma força em nosso estado e se manter como o maior campeão estadual de todos os tempos. O Campinense, depois de muitos anos, o Campinense ele é um clube centenário, um clube social. Mas o futebol do Campinense profissional só foi implantado no final do ano de 1959. E no seu primeiro ano disputando um campeonato paraibano profissional, o Campinense foi campeão. Depois, em 61, foi bicampeão e foi hexacampeão até 1965, sob o comando do presidente da época, Edivaldo Ó. Aí o que é que aconteceu? Em 66, o Edivaldo Ó, que era presidente do Campinense, foi para o 13 e trouxe 90% do elenco do Campinense, que foi hexacampeão, para jogar no 13. E o 13 foi campeão invicto. Aí o que é que aconteceu? Foi realmente uma hegemonia. Mas que em 68, o Botafogo conseguiu um título, a gente pode dizer assim, que quebrou essa hegemonia, porque o Botafogo foi campeão contra o 13, jogando dentro do Presidente Vargas. E isso, à época, gerou uma grande confusão, porque a equipe de Sport da Tabajara
que tinha o Ivan Bezerra, de saudosa memória, como comentarista, disse que depois do jogo teve que a equipe da Tabajara deixar o presidente Vargas pulando para o batalhão de polícia que fica atrás do estádio para poder sair, porque a torcida ficou furiosa na época, né? A torcida do 13 local. Então, um fato pitoresco. O último título conquistado pelo Campinense foi no ano de 2016, enquanto 2011 foi a última vez que vimos o 13 se sagrar campeão. As duas equipes buscam reverter a boa fase do Botafogo nos últimos 3 anos e voltarem a sagrar-se campeãs.